Bem-vindos ao Fragmentos do Medo, onde o sobrenatural se encontra com o inexplicável. Hoje trago para vocês 3 histórias que desafiam a lógica e nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Prepare-se para mergulhar em relatos sombrios e perturbadores, onde as fronteiras entre o real e o desconhecido se tornam assustadoramente tênues. Esta é a história de José, um homem simples, trabalhador, que por muitos anos levou uma vida tranquila em uma pequena cidade do interior. Sua rotina era previsível: trabalho na fazenda, encontros familiares aos domingos e um silêncio profundo que abraçava a vila toda noite. No entanto, em uma madrugada fria de inverno, algo perturbador aconteceu. Algo que ele jamais conseguiria explicar. Era por volta das 3 da manhã quando José, que dormia profundamente, acordou abruptamente com a sensação de estar sendo observado. Seus olhos se abriram lentamente, e no canto do quarto, algo parecia estar fora do lugar. A princípio, ele pensou ser apenas uma sombra, uma ilusão causada pela luz fraca da lua que entrava pela janela entreaberta. Mas aos poucos ele começou a perceber. Não era uma sombra comum. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O ambiente parecia mais denso, como se o ar estivesse pesado. Aquela figura no canto do quarto não era apenas uma mancha escura. Era uma presença que ele nunca havia sentido antes. José tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Ele estava paralisado, deitado na cama, incapaz de gritar ou se levantar. Apenas seus olhos se moviam, observando a figura que parecia crescer, lentamente, em sua direção. Aos poucos, a silhueta tomou forma. Era uma mulher, ou ao menos parecia ser. Seu rosto estava oculto, envolto em um véu negro que fluía como fumaça. A presença dela preenchia o quarto com uma energia sombria e sufocante. O silêncio foi interrompido por um sussurro. Era baixo, quase inaudível, mas José conseguiu distinguir as palavras: "Eu preciso de você." Com um esforço sobre-humano, ele conseguiu quebrar a paralisia e se sentar rapidamente, seu coração batendo freneticamente. Olhou em volta. A figura havia desaparecido. O quarto estava vazio, mas a sensação de presença ainda o envolvia. José sabia que aquilo não havia sido um sonho. Nos dias que se seguiram, ele tentou esquecer o ocorrido, mas eventos estranhos começaram a se manifestar em sua casa. Objetos se moviam sozinhos, passos ecoavam pelo corredor durante a madrugada, e o som de sussurros continuava a persegui-lo. Desesperado, ele procurou a ajuda de um padre local, que ao entrar na casa, sentiu imediatamente uma atmosfera pesada e perturbadora. Após realizar orações e uma bênção no local, o padre revelou algo que fez José congelar de medo. Aquela presença era o espírito de uma mulher que havia vivido naquela região há muitos anos e que, segundo relatos antigos, morreu de forma trágica em busca de ajuda. Ninguém sabia ao certo como ela havia morrido, mas sua alma parecia estar presa, em agonia, procurando alguém que pudesse ouvir seu último pedido. José nunca mais viu a figura diretamente, mas de tempos em tempos, nas noites mais escuras e silenciosas, ele ainda podia sentir aquela presença, no canto do quarto, observando-o. Um lembrete de que nem tudo no nosso mundo pode ser explicado. Era o início de uma nova fase para Cláudia e sua família. Após anos vivendo em um pequeno apartamento, finalmente haviam conseguido comprar a tão sonhada casa no interior. O lugar era encantador. Uma casa de estilo antigo, cercada por árvores e um enorme jardim. Cláudia se encantou com o lugar assim que o viu pela primeira vez. O preço, surpreendentemente baixo, parecia um verdadeiro achado. Sem hesitar, eles fecharam o negócio. Nos primeiros dias, a adaptação foi tranquila. A casa, embora antiga, estava em ótimas condições. No entanto, logo pequenas coisas começaram a chamar a atenção de Cláudia. À noite, enquanto todos dormiam,
Ela ouvia barulhos suaves que pareciam vir das paredes, sons que lembravam sussurros, mas sempre distantes demais para que ela entendesse as palavras. No início, ela acreditava que eram apenas ruídos da casa antiga se acomodando. Talvez fosse o vento passando pelas frestas das janelas. Mas com o passar dos dias, o que parecia uma simples impressão começou a se intensificar. Os sussurros, antes suaves, ficaram mais frequentes e claros, como se alguém estivesse tentando falar com ela, mas de uma maneira que a fazia arrepiar dos pés à cabeça. Na terceira semana, Cláudia começou a notar algo ainda mais perturbador. Certo dia, enquanto limpava o quarto de sua filha pequena, ela viu do canto do olho uma sombra rápida, como se alguém estivesse passando pelo corredor. Assustada, ela correu para verificar, mas não havia ninguém ali. Todos estavam fora da casa naquele momento. Aquilo a deixou inquieta, mas ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, fruto do cansaço da mudança e da rotina. As semanas se passaram e Cláudia não pôde mais ignorar o que estava acontecendo. Os sussurros se tornaram mais audíveis. Ela conseguia ouvir claramente vozes chamando seu nome durante a noite, sempre no meio do silêncio absoluto da casa. Certo dia, durante o jantar, sua filha Maria mencionou algo que a fez gelar. "Mamãe, quem é a mulher que fica no meu quarto à noite?" Cláudia, tentando manter a calma, perguntou à filha o que ela queria dizer. Maria respondeu com a inocência de uma criança. "A mulher de vestido branco. Ela fica sentada perto da minha cama. Às vezes, ela sussurra para mim, mas eu não entendo o que ela diz." O sangue de Cláudia gelou. Sua filha estava vendo o que ela só podia ouvir. A sensação de estar sendo observada, os sussurros, as sombras rápidas. Tudo isso estava se tornando mais real e assustador do que ela queria admitir. Desesperada, Cláudia decidiu investigar a história da casa. Foi então que descobriu algo que mudaria sua visão sobre o lugar para sempre. A casa, décadas antes, havia pertencido a uma mulher chamada Dona Isabel, conhecida por ser reclusa e ter poucos amigos na cidade. Ela morava sozinha após a morte trágica de seu filho, que havia se afogado no rio próximo à casa. Diziam que Isabel nunca se recuperou da perda e passou seus últimos anos falando sozinha, como se conversasse com o espírito do filho falecido. Após sua morte, a casa ficou abandonada por anos, até ser vendida várias vezes. Essa descoberta deixou Cláudia perturbada. Seria possível que a mulher que sua filha via fosse Isabel, ainda presa na casa procurando por seu filho? E os sussurros seriam suas tentativas de comunicação? Determinada a entender o que estava acontecendo, Cláudia chamou um amigo da família, um padre que tinha experiência com casos paranormais. Ele aceitou prontamente, dizendo que acreditava que havia algo a ser resolvido ali. Na noite marcada, o padre chegou à casa, trazendo consigo cruzes, água benta e orações especiais para limpar o ambiente de qualquer espírito inquieto. A sessão de bênção começou, e à medida que o padre rezava, o ambiente parecia ficar cada vez mais pesado. O ar se tornava mais denso, e as luzes da casa piscavam ocasionalmente. Enquanto caminhava pelos cômodos, o padre chegou ao quarto de Maria, onde a presença parecia ser mais forte. Foi nesse momento que algo assustador aconteceu. Enquanto o padre recitava suas orações, Cláudia ouviu pela primeira vez, claramente, o som de passos no corredor. Mas ninguém estava lá. Os sussurros começaram novamente, desta vez mais altos, quase como um lamento. De repente, a porta do quarto de Maria bateu com força, como se tivesse sido empurrada por uma força invisível. Todos na casa sentiram um arrepio gélido correr pela espinha. O padre, sem hesitar, levantou a cruz e ordenou que o espírito deixasse aquele lugar em paz. Por um momento, o silêncio absoluto tomou conta da casa. O ar, que antes parecia denso e pesado, começou a se dissipar, e a atmosfera tensa começou a desaparecer. Quando tudo terminou, o padre explicou que havia sentido a presença de uma alma inquieta, possivelmente a de Dona Isabel, ainda presa em sua dor e sofrimento pela perda do filho.
mas com as orações, ele acreditava que ela havia finalmente encontrado paz. Cláudia, aliviada, agradeceu ao padre e naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormiu em paz. Desde então, os sussurros cessaram e a sensação de ser observada desapareceu. A casa voltou a ser apenas uma casa, sem sombras, sem vozes. Apenas o lar tranquilo que ela sempre sonhara. Mas mesmo com a paz restaurada, Cláudia jamais esqueceu o que viveu ali. Para ela, aquilo foi um lembrete de que algumas coisas do mundo espiritual podem permanecer conosco, até que encontrem seu caminho para o outro lado. Era uma noite de setembro e João voltava para casa após um longo dia de trabalho. Ele vivia em uma pequena cidade do interior, cercada por florestas densas e estradas quase sempre desertas à noite. O caminho que ele percorria todos os dias era sempre o mesmo, uma estrada estreita cercada de árvores altas que pareciam se fechar sobre o asfalto, criando uma espécie de túnel natural. Aquela noite, porém, tinha algo diferente. O ar estava pesado e um nevoeiro espesso começava a se formar ao longo da estrada, tornando difícil enxergar mais do que alguns metros à frente. João, experiente motorista, não se preocupou muito, apenas reduziu a velocidade e continuou o caminho. Tudo parecia normal, até ele chegar a uma curva conhecida pelos moradores por ser traiçoeira. De repente, seus faróis iluminaram algo estranho no meio da estrada. Uma figura, de pé, parada no asfalto. João freou bruscamente, quase perdendo o controle do carro. O coração acelerado, ele ficou parado por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Era uma mulher, com roupas antigas, parecendo uma daquelas camponesas de épocas passadas. Ela estava descalça, com um vestido longo e sujo e sua cabeça baixa. Não se movia, não fazia som, apenas permanecia ali no meio da estrada. João tentou piscar, pensando que talvez estivesse cansado demais, mas a figura ainda estava lá, imóvel. Ele ligou o pisca-alerta, hesitou e depois, num ato de coragem misturado com curiosidade, abriu a janela do carro. "Senhora, está tudo bem?" Ele perguntou com a voz trêmula, tentando soar calmo. Nenhuma resposta. A mulher continuava parada, sem levantar a cabeça. O silêncio era ensurdecedor, apenas interrompido pelo som distante do vento soprando pelas árvores. Foi então que, lentamente, ela começou a levantar a cabeça. João sentiu um calafrio subir por sua espinha. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia desviar o olhar. Quando a mulher finalmente ergueu o rosto, ele ficou petrificado. Seus olhos, não havia vida neles. Eram completamente negros, sem expressão, e seu rosto estava pálido, como se ela fosse uma sombra do que um dia já foi um ser humano. Sem saber o que fazer, João acelerou. Seu instinto dizia para fugir. Ele passou pela figura rapidamente, olhando pelo retrovisor, mas ela não estava mais lá. Era como se tivesse desaparecido no ar. Seu coração batia freneticamente e ele tentava se convencer de que aquilo não passava de uma ilusão, até ouvir o som. João congelou. Ele sabia que estava sozinho no veículo, ou pelo menos deveria estar. Sua mente estava a mil, tentando processar o que estava acontecendo. Ele sentiu algo na parte de trás do carro, como se alguém estivesse sentado ali, observando-o. Com o coração disparado, ele olhou pelo espelho retrovisor e viu o impossível. No banco traseiro estava ela, a mulher que ele havia acabado de ver na estrada. Seu rosto estava ainda mais pálido, e seus olhos negros agora estavam fixos em João. Ela não dizia nada, apenas o observava, imóvel. Desesperado, João tentou não olhar para trás, mantendo o foco na estrada enquanto dirigia o mais rápido que podia. Ele ligou o rádio na tentativa de abafar o silêncio perturbador, mas o som que saiu dos alto-falantes foi um chiado estático, acompanhado de sussurros quase imperceptíveis. Vozes distantes, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas nenhuma delas fazia sentido. Foi então que a mulher no banco de trás finalmente se moveu. João sentiu uma mão fria em seu ombro. O toque foi suave,
mas gelado como gelo. Ele quase perdeu o controle do carro ao sentir aquilo, e a adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele gritou, mas nenhum som parecia escapar de sua boca. Era como se o ar ao redor estivesse sendo sugado por aquela presença maligna. Com um último esforço de desespero, ele fez o sinal da cruz e começou a rezar, palavras atropeladas de orações que ele mal conseguia lembrar. Aos poucos, o murmúrio dentro do carro foi diminuindo, e a sensação de peso sobre ele começou a se dissipar. Quando finalmente teve coragem de olhar para o retrovisor novamente, ela havia desaparecido. O carro estava vazio.